as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Senhor, que a partir de agora, Pai, não seja mais eu, e sim o teu Espírito Santo tocando os nossos corações, Pai. Transforma primeiramente a minha vida, Pai. Que essa palavra encontre, Deus, no meu coração lugar, Senhor. Que saia a verdade, Pai, de dentro de nós, Pai. Que se derrame a tua presença e o temor a ti, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e te exaltamos. Glórias te damos. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia, ela é muito linda, é maravilhosa. E o que é incrível é que cada vírgula, cada ponto, cada versículo, cada palavra, ela pode nos contar milhões de situações. Você pode pegar o menor versículo do Novo Testamento e fazer uma pregação de horas e horas e horas e horas. Porque a palavra, ela é maravilhosa. Qual é o menor versículo? João 11:35. E Jesus chorou. Esse é o menor versículo do Novo Testamento. E quando você para e olha, Jesus chorou, você consegue falar, trazer várias ministrações sobre o nosso coração, sobre simplesmente o fato de Jesus ter chorado. Jesus ter chorado nos revela o fato dele ter vindo como homem, os seus sentimentos. Quando você chora, você chora de alegria, chora de tristeza, você chora de muitos motivos. E quando Jesus chora nesse momento, é sobre quando Lázaro morre, está todo mundo chorando, e ele chora porque se compadece por Lázaro e se compadece pelas pessoas que estão chorando. Mostra a forma que ele veio como homem. E aí você pode fazer uma pregação inteira sobre Jesus chorou. Cada parte da Bíblia, ela é rara, ela é maravilhosa. E quando eu estava meditando sobre essa palavra, primeira passagem que Jesus me deu foi João 14:12, de 12 a 14. E vamos meditar um pouco sobre ela. Fala o seguinte: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Eu queria uma ajuda de vocês para que alguém me dissesse quais foram as obras, uma ou mais das obras em que Jesus fez. O que Jesus fez quando ele esteve aqui na Terra? Qual dessas obras ele está se referindo? Alguém tem alguma sugestão? O que foi que Jesus fez? Curou um cego. Cura. Essa é uma das obras que Jesus fez. Então ele está dizendo, curou um leproso, ressuscitou um morto. Então a cura, Jesus está falando aqui, se você crê em mim, você vai poder curar pessoas. Amém? Ressuscitar pessoas. Curar enfermos, ressuscitar pessoas. Essas são uma das obras que Jesus fez e que ele testifica na sua palavra que nós podemos fazer também. Se ele fala assim, você consegue fazer obras que eu faço, que eu faço. Já começa aí pela fé. E de seguida fala, e outras maiores fará. Quais são as obras maiores que Jesus fala na sua palavra que nós podemos fazer? Porque se você imaginar o que Jesus fez aqui na terra, eu acho difícil a gente imaginar o que é mais que a gente pode fazer que Jesus fez. O que mais? Ganhar almas para Ele. Amém. Em Lucas 7:28 fala o seguinte, que não há maior profeta do que João Batista. Nascido de mulher, um homem maior, não há homem maior do que João Batista. Profeta maior. Por que João Batista foi o maior entre os homens? Porque ele pregava a palavra de Deus. Ele pregava a vinda de Cristo. João Batista foi o maior porque ele antecedeu a chegada do nosso Senhor. Então, se ele foi o maior profeta, o que será de maior que nós podemos fazer do que aquilo que o Senhor já fez? Curar. Ele está falando sobre o Evangelho, a pregação da palavra.
a segunda vinda de Cristo. Quando nós pregamos a volta de Cristo para trazer a sua igreja, arrebatar a sua igreja, nós estamos fazendo coisas maiores do que Ele fez aqui nessa terra. Quando eu comecei a ler isso, eu fiquei, meu Deus. Porque a gente sempre pensa em coisas... Nossa, não, se o Senhor curou, o que é que eu vou fazer maior? Eu vou voar. Mas aí o Senhor andou sobre as águas. Então o que é que eu vou fazer mais nas águas? Eu vou mergulhar igual o submarino e não vou precisar de oxigênio. A gente pensa sobre isso, né? As coisas maiores. Nossa, a gente já vai pensar em coisas maior. Se foi cura, vai ser uma levitação, não sei. Mas o Senhor fala. Essa foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, que não há nada maior, obra maior do que viver e pregar o Evangelho. A palavra fala que os dons cessarão. E aí? Nós buscamos muitas vezes dons, milagres. Mas quando nós fomos arrebatados, os dons e os milagres não vai precisar mais. E mais incrível, Lázaro foi ressuscitado, mas ele morreu de novo. Alguém tem dúvida que Lázaro morreu de novo? Não, né? Então, até o milagre aqui na terra é momentâneo. A gente é curado por algo, mas o nosso corpo vai perecer e vamos morrer. E aí a gente fala, o que é maior do que as obras que Jesus fez? É a salvação, é a palavra de Deus, é a pregação do Evangelho, é coisas maiores do que o Senhor fez aqui na terra. Porque o Senhor curou, porque o Senhor fez os milagres. Primeiro, para confirmar aquilo que o Velho Testamento falava sobre Ele, porque tudo que Ele fez foi para confirmar. Tudo que Ele fez, as ações que Ele fez, quando Ele entrou com um burrinho em Jerusalém, foi profecia em cima de profecia se cumprindo. Ele fez tudo detalhadamente para que as profecias se cumprissem. Porque Ele curou, porque Ele salvou, libertou, porque Ele expulsou demônios, para ser testificado que Ele verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Tudo que o Senhor fez foi meticulosamente pensado no seu coração. Todas as ações tinham um propósito. Por exemplo, tem gente que fala, será que Judas estava fadado a ser aquele que ia trair o Senhor? Se não fosse Judas, ia ser outro. Tinha que ocorrer a traição. O Senhor tinha que morrer pelos nossos pecados. Mas qual é o segredo para fazer aquilo que Jesus fez, ou até mesmo obras maiores? Que aí a gente fala sobre a palavra, a pregação da palavra, mas muitas vezes as curas que o Senhor fez, os milagres, e como o pastor fala, né? Porque hoje nas igrejas aí espalhadas, a pessoa não existe mais expulsão de demônios, o demônio senta do seu lado e dá paz do Senhor e vai embora e o pessoal não é liberto. Por quê? Porque a gente está sem fé. A gente não está nem com essa pequena fé de curar, libertar, que isso aí é pequeno, é insignificante. A palavra ela é muito maior do que as curas. Como eu falei, a cura é momentânea. Você cura hoje, mas o seu corpo vai padecer e você vai morrer. Então a cura ela não vai eternamente. Sempre tem um porquê e uma situação. Então, se a cura, a gente enxergar a cura como sendo algo pequeno, a palavra é colocada como maior. E por que nós não estamos curando? Por que nós não estamos sendo usados para expulsar demônios? Por que nós não temos mais autoridade? Por que nós não temos mais essa fé e vemos milagres? Em Marcos 11:24 fala o seguinte: por isso digo a vocês que tudo o que pedires em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Nós temos que ter a nossa fé crendo que já recebemos. A fé é a gente crer sem ver. Como eu vou fazer para curar alguém? É a gente já crendo com a nossa fé de que essa pessoa vai ser curada. Não é com dúvida, não é com questionamento. Às vezes passa na nossa cabeça, será? Mas será? Não será. Se você falar será, perdeu.
É crendo verdadeiramente que essa pessoa vai ser curada e liberta. Crendo verdadeiramente que o nome do Senhor Jesus é poderoso para curar, para libertar, para salvar as vidas. No Evangelho, na pregação do Evangelho, é a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas não se convertem porque não veem a verdade no seu olhar, de que verdadeiramente você está pregando aquilo que você acredita. As pessoas olham no seu... Você tem uma fé tão... como uma de cura tão pequena, que você começa a questionar também a si mesmo. Quantas vezes você fala coisas para alguém e ao mesmo tempo você não tem essa coragem, essa fé daquilo que você fala? Jesus é amor, mas mesmo assim você sente, mas é amor para o próximo. Para mim eu acho que não, porque eu estou passando por isso, aquilo. Quantas vezes nós falamos coisas, mas nem nós estamos acreditando? E eu creio que o Senhor hoje Ele vai liberar essa cura interior das nossas vidas, para que a gente possa viver verdadeiramente o Evangelho que Ele quer que nós possamos viver. Quando nós colocamos as curas físicas como algo tão pequeno, que é tão fácil de conquistar, essas obras maiores nós iremos fazer com tanta força e ímpeto, que pessoas vão se converter sem você precisar nem falar muita coisa. As pessoas vão aceitar Jesus e você vai proclamar o Evangelho de uma forma que as pessoas vão dizer, meu Deus, eu quero isso para mim. Eu quero. Eu vejo Deus nessa pessoa tanto que eu preciso desse Deus que essa pessoa está falando e pregando. Nós precisamos ter essa fé que é inabalável. Nós precisamos crer antes de ver. Hoje eu quero colocar no seu coração de que o milagre que você precisa, a cura que você precisa, é simples, se comparado à palavra de Deus e o Evangelho que nós pregamos. A palavra fala o seguinte, que o sol nasce para todos. Então, qualquer pessoa não cristã, ela consegue conquistar riquezas terrenas. Consegue, pela força do seu braço, ela consegue conquistar o que quiser financeiramente. Ainda mais nós que cremos em um Deus que abre as portas, um Deus que nos guia nos caminhos corretos. O Deus que está presente conosco. Será que nós não conseguimos conquistar? Será que o Senhor não se importa com o seu coração? Igual aquela passagem do juiz, o juiz injusto, um juiz que não crê em Deus. A mulher pede, até o momento que ele falou, vou fazer para ela parar de ficar pedindo tanto. Mesmo ele sendo injusto, ele fez pela mulher. Por quê? Porque ela ficou tão em cima dele que ele disse, eu vou fazer para ela esquecer, essa mulher me esquecer. Ainda mais nosso Deus que sonda o nosso coração e sabe o desejo do nosso coração. Será que esse Deus ele não vai fazer aquilo que a gente precisa? Talvez não esteja no tempo, talvez nós não estamos com a fé, talvez nós não suportaremos aquilo que Ele... Às vezes as bênçãos que Deus não dá é porque a gente não suportaria. Talvez a gente até abandonasse a fé ou outras coisas se Ele desse aquela bênção naquela hora. Quantas coisas, vamos pensando, quantas coisas a gente pediu há anos atrás, que se a gente fosse refletir hoje, se Deus tivesse dado aquilo que a gente pediu, ou estivesse no lugar que a gente achou que deveria estar, a gente será que permaneceria em Cristo? Ou talvez desviado, ou talvez sem fé. Eu vejo a mão de Deus em cada detalhe da minha vida, seja nas coisas ruins ou nas coisas boas. Porque eu sei que se Ele não tivesse me sustentado nos momentos difíceis, e se me segurado nos momentos que eu estava bem, calma, talvez eu não estaria aqui. Ou não estaria nem vivo, na verdade. Porque eu vejo muitas pessoas que eu conheci, que estiveram do meu lado, que nem aqui conosco estão mais. Então, por que sofremos e passamos tantas lutas e provações? Porque tem gente que fala, eu tenho fé, eu acredito, mas eu tenho passado por tantas lutas e tantas provações, tanta coisa eu tenho feito. Senhor, mas eu tenho fé. Nós somos criação de Deus, mas tudo o que sofremos é consequência dos nossos pecados, seja o original do Éden ou os pecados que cometemos no nosso dia a dia. Todos nós somos pecadores.
Então, tudo que nós passamos, a nossa doença, por exemplo, quando a gente está cansado ou com alguma gripe, é consequência do pecado original. Nosso corpo padece por conta do pecado original em Adão. E também, muitas coisas da nossa vida são travadas e a gente deixa de conquistar algo por conta dos nossos pecados diários. Uma promoção, alguma coisa que você estava pronto, bem próximo de receber, através dos nossos pecados e de nossas falhas, a gente acaba deixando a falta de constância, a falta de permanecer, a gente acaba parando aquilo que o Senhor tinha para nós. Quantas pessoas falam, nossa, eu tenho tanto tempo de cristão, era para eu estar fazendo isso, aquilo, mas você não tem. Por quê? Porque você foi inconstante, você caiu, você saiu do propósito. E tem gente que está há 1 ano, 2 anos e está lá na frente, porque ela foi constante inteiramente ligada a Deus, no sentido de permanecer na luta, no sofrimento, permaneceu, não se dobrou, e aí as pessoas conquistam. E às vezes é porque as pessoas não nos veem. Então, o cristão, se você errar, as pessoas vão ver o seu erro, mas as coisas boas que você faz, o mundo não vê, ou pelo menos finge que não está vendo. Mas se você fizer uma coisinha erradinha, jogou o lixo no chão, olha o crente jogou o lixo no chão. Então, a gente sabe disso. Saiba que todos nós estamos sendo vigiados, mas as coisas boas que a gente vai fazer, o mundo não vai aplaudir. Mas as coisas que a gente der um errinho, não precisa nem ser grande, só precisa chegar um pouco chateado no trabalho. E aí o pessoal, o que aconteceu? E quem nunca pensou, quando vemos aquelas passagens sobre Adão e Eva, ou quando passamos por momentos difíceis, pensar, nossa, essa Eva foi triste, né? Tô com essa dor. Se a Eva não tivesse pego aquele fruto, se Adão não tivesse ouvido a Eva, a gente não estava aqui sofrendo, passando por esses problemas e necessidades. Se fosse eu não teria aceito. Deus falou, se você comer do fruto, você certamente morrerás. Como que você ouve algo e ao mesmo tempo você, não, mas será? A gente costuma falar isso, né? Eu mesmo já pensei isso algumas vezes. E aí em Romanos 3:3 fala, porque todos pecamos e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala que nós pecamos em Adão. Nós não podemos colocar Adão como sendo, nossa, o Adão não presta, mas nós pecamos em Adão. Nós precisamos colocar no lugar, dizer, se fôssemos nós também teríamos pecado. Quem somos nós para colocar nessa posição de que ele fez, como também acontece muito em alguns ambientes religiosos, aquele fulano está em pecado, e a gente não olha o nosso. Ah, não. Enfim. Um dos erros que cometemos sempre é nos colocar como mocinho da história ou como juiz. Quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes a gente se coloca ou como mocinho, ou até vendo filme, ou como mocinho ou como juiz. Você nunca vai colocar como vilão. Nossa, aquele filme ali, eu vou ser o vilão. Não, você pensa como mocinho ou como juiz. Se você está pensando como vilão, o pastor depois quer conversar com você. Né? Um aconselhamento pastoral e alguma coisa assim. Uma imposição de mãos, né? Não faz mal a ninguém. Né? Então, normalmente a gente sempre se coloca como mocinho ou como juiz. Passagens bíblicas como a do publicano e fariseu. Não levante a mão. Mas quem aqui se coloca como publicano? Não levante a mão. Aquela passagem de publicano e fariseu. O fariseu chega lá no altar e fala, Senhor, muito obrigado, porque eu não peco, eu sigo os mandamentos, eu sou circunciso, eu não pratico mal, eu faço isso, eu sigo isso, isso e isso. Muito obrigado, Senhor, que eu não sou igual a um publicano. Obrigado, meu Deus. Quem nunca pensou como sendo fariseu? Normalmente a pessoa fala, não, eu sou publicano, aquele humilde que se chegou e falou, tem misericórdia de mim, Senhor. A passagem do bom samaritano. Quem se coloca como o levita ou o religioso? Ninguém, né? Não, se eu for para ser alguém, eu vou ser o samaritano, né? Com certeza, se fosse eu, samaritano, certeza. Ou então você não se coloca na história, né? Você prefere não se colocar. Nossa, ó, samaritano é Jesus. Nossa, que legal.
Ou então você se coloca como o cara que está lá. O que apanhou, o que está sofrendo, você se coloca como ele. Nossa, tá vendo? Esse sou eu. O Senhor vai me resgatar. Ele vai me tirar dessa luta que eu tenho sofrido. É todo mundo contra mim. Me maltratando, me roubando, fazendo isso e aquilo outro. O Senhor não vê o que eu tenho passado? Ele vai vir. O que é que os judeus pensavam? Os judeus, a ideia do judeu foi: vai vir o Messias, aquele que vem com poder, aquele que vem governar sobre as nações. Ele vem trazer paz. Ele vai vir, ó. Os judeus vão chegar com todo o poder, dizer: olha aqui, o meu Messias é esse aqui, ó. Vai para cima dele para você ver o que acontece. Aí Jesus veio como servo sofredor. Aí o judeu olha e fala: isso aqui? Não. O meu Messias não vem desse jeito. Manjedoura. Ele é o rei de Israel. Pensa em Davi. Quem era Davi? O rei de Israel. Os reis que existiam em Israel. Nenhum rei de Israel se parece com esse. E fala dessa forma, com blasfêmia. A gente sempre se coloca dessa forma. Ou, pior ainda, quando o pastor prega sobre alguma passagem, alguma mensagem que é um pouco pesada, a pessoa pensa: nossa, se fulano tivesse aqui, é para ele, ó, pastor, era para ser na quarta passada que fulano estava aqui. Ah, mas eu vou mandar um link no YouTube para ele ver. Fulano, minuto tal, segundo tal. É para você, eu senti que é para você. E o pastor pregando, o Espírito Santo falando: é para você. Não, é para fulano. É para fulano. Isso aí não pode ser para mim. Eu sou o justo. Esse é pior ainda, viu, irmão? Esse é o pior. Pior do que se achar um inferiorzão, se achar o bom samaritano, é ficar julgando o irmãozinho, dizendo: não, é aquele que tem um pecado. Aquele deveria ouvir essa mensagem. Gente, claro que se alguém for ver no YouTube e ser impactado, vai, amém, é para ela também. Mas é primeiro para a gente, é primeiro para o pregador. A mensagem é primeiro para o pregador, depois é para o pessoal. Porque se essa mensagem não encontrar no coração do pregador, ela não constranger o pregador, essa mensagem ela não vai trazer frutos em nada. Porque muitas vezes a pessoa sai da igreja, vai e volta também, e parece que esqueceu. Sai daqui pela porta e esqueceu. É porque essa passagem, essa palavra, ela não é verdadeira no coração do pregador. Aquilo que eu estava falando no começo. Se o evangelho não é verdade para você, você não crê verdadeiramente o que você prega, quem vai crer o que você prega? Então, se o pregador prega mensagens voltadas para fulano e para ciclano, esse pregador nem acredita no que ele está falando. E isso é um pensamento natural do homem. Eu também, às vezes, eu pensava sobre dessa forma, né? E eu fico me policiando para não pensar, para não me colocar nas passagens como sendo bonzinho. Porque, como o Senhor falou, o Senhor não veio para os bons, Ele veio para os enfermos, Ele veio para os perdidos. Os que se acham bons, Ele não veio. Então não vai encontrar graça sobre Ele. Então a gente tem que se colocar como aquele pecador. Se colocar como... Quantas vezes nós... Se pararmos para pensar, quantas vezes nós nos comportamos como fariseu, como levita que passa cantando louvores, mas nos seus ambientes nem olha para a cara da pessoa, nem dá bom dia ou dá mau testemunho. Vamos nos colocar também, né? Eu me coloco muito sobre essas coisas, eu me policio para não praticar tal ato, mas a gente sabe que às vezes a gente acaba se tornando o levita. Sai cantando, passa o dia inteiro cantando louvores e coloca lá no Spotify os hinos, mas quando desliga o carro ou desliga o telefone, aí é só misericórdia, né? E assim, ao mesmo tempo que o Senhor nos coloca como capazes de fazer coisas grandes, Ele também nos adverte sobre os dias maus, os dias de aflição. Em Eclesiastes 7,14 fala o seguinte: quando os dias forem bons, aproveite-os bem,
mas quando forem ruins, considere Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. A palavra fala: nós iremos ter dias bons, vamos aproveitar os dias bons, mas tanto os bons como os ruins a gente tem que aproveitar. Tem que ter a certeza de que Deus fez os dias bons e os dias ruins. Porque a palavra fala sobre melhor estar em um velório do que estar em uma festa. Será que no velório tem risadas e alegrias e felicidades e comunhão, e, assim, divertimento, como a gente faz nos nossos cultos de comunhão? Não, né? No velório tem gente chorando e gritando, o olho roxo de tanto chorar, tem um cadáver e tristeza. Então, por que será que é melhor estar no velório do que estar em uma festa? É porque no velório é um dos poucos lugares onde existe, na maioria das vezes, uma verdade, uma dor genuína, uma compaixão genuína, solidariedade genuína. Você vê uma tia que você não viu nunca, faz anos que você não vê, mas ela chega lá e está te abraçando, chorando com você, e aquela compaixão, aquele sentimento de olhar olho no olho e dizer: eu sei. Numa festa, a gente está todo mundo se divertindo, não é a verdade, é só um divertimento. No velório é a verdade, é a tristeza, e a tristeza nos faz refletir, nos faz pensar a razão de estarmos aqui, nos faz valorizar as pessoas que ainda estão aqui. Olhar e dizer, se a pessoa teve uma boa vida, você fala: glória a Deus pela vida da pessoa, que eu seja como ela. Mas se a pessoa não teve uma vida muito boa, é pedir pela misericórdia do Senhor, para que o Senhor possa abençoar a família, confortar a família. Então, eu sei que ninguém quer estar em velório, né? Mas nós precisamos aprender a aproveitar bem, o dia feliz, para quando chegar o dia mau, a gente ter lembrança do dia feliz e também tomar os dias maus como um impulsionamento, um aprendizado para quando chegar no dia feliz. É como Paulo falou: eu sei o que é passar fome, eu sei o que é estar bem. Nada tem falta, porque eu sei quando não tem mistura e eu sei quando tem fartura. Então eu sei o que é me alegrar, eu sei o que está chorando, triste. Eu me alegro com quem se alegra e também choro com quem chora. Ninguém vai ter uma vida 100% maravilhosa. Mas nós aprendemos com o nosso momento de dificuldade, a gente consegue alcançar lugares altos em Deus, porque a gente vai ter uma constância de fé. E aí o Senhor vai colocando a gente em lugares mais altos, conquistando mais. Porque Ele falou: não, ela suportou naquele momento. Ele suportou naquele momento. Então vamos colocar Ele um pouquinho mais. Os momentos felizes vão ser maiores e mais constantes. Efésios 5, 12 a 21 fala: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. João 16, 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E a vida do cristão é incrível, muitas vezes como uma montanha russa, porque o dia em que nós estamos tem dia que estamos em êxtase, capazes de dar vida por Cristo. Quem nunca teve um momento de um encontro, algo tão especial, um momento espiritual como desejo? Eu seria capaz agora de ir enfrentar as covas dos leões com fé. Se vamos, aqui estou eu. A fornalha, aquelas músicas que falam sobre a fornalha, entrar na fornalha, e você entrar numa fé tão firme, um êxtase em Deus, diz: eu vou entrar na fornalha. Quantas pessoas, eu gosto de ver notícias do mundo gospel em outros países, e eu estava vendo um dia desse um rapaz que ele estava com o rosto todo desfigurado, porque ele estava orando em frente a um centro de diabo.
Ele estava orando lá, e aí espancaram ele, porque lá eles não deixam. Se você estiver caladinho aqui orando, eles vão perceber que você está orando e eles vão te expulsam de lá. Ele estava com o olho todo roxo, todo assim, roxo não, estava desfigurado. E quantas vezes nós nos sentimos dessa forma, com tanta fé, enfesada, como diz o pastor, e falar, vamos lá, vamos vencer esse mundo, vamos conquistar. Muitas vezes nós estamos nesse momento de êxtase, vem como labareda de fogo e vem logo o Senhor. Mas tem dias que nós estamos tão incrédulos, tão sem fé, que parecemos mais ateus do que os ateus. E muitas vezes os próprios ateus nos evangelizam. E isso é verdade. Quantas vezes eu tinha um amigo de trabalho ateu. E quantas vezes eu estava fraco, sem querer orar, sem querer ler a Bíblia. E como ele sabia que eu gostava de falar sobre a Bíblia, ele chegava questionando, falando coisas, e aí, não sei o quê, me sentia um pouco para baixo, e conversava comigo, porque sabia o que eu gostava de falar. E aí, eu com pouca fé, ele dizia, mas eu preciso refutar esse ateu. E aí eu ia ler a Bíblia, ia ver vídeo e pregação, tal, e quando eu menos esperava, eu estava com fé novamente, aceso, e chegava, às vezes até passava o tempo também, nem dava tempo de falar com ele, mas ele foi usado para que eu voltasse a esse momento de êxtase em Deus. Temos que aproveitar as oportunidades. Se ele tivesse falado sobre o ateísmo comigo, talvez eu até dissesse, é verdade, né? Se bem que... Mas ele falou porque nos momentos que eu estava em êxtase em Deus, eu tentei aproveitar ao máximo. Pregar o evangelho e fazer aquilo que o meu coração ardia. Às vezes seu coração arde para orar por alguém, mas você às vezes é como eu, tem um pouco de vergonha e aí deixa passar. Lá em Maceió eu contei para Elisama, eu falava para Elisama, teve um dia que eu fui pegar um ônibus e aí eu deu vontade de, eu nunca fiz isso, confesso a vocês, eu nunca fiz, nunca tive coragem, mas eu estava no ônibus, deu vontade de parar, eu vou parar e vou pregar aqui nesse ônibus. Vou pregar nesse ônibus. Aí eu esperando sinal de Deus. Deus, faz alguém falar alguma coisa que eu falo sobre isso, Senhor. E nada. Aí, você tem noção, né? Eu tava com muita fé e tal. Não, Deus, eu quero falar, mas ao mesmo tempo eu tenho muita vergonha. E aí, o ônibus quebrou. E tava um trânsito e o ônibus quebrou. Aí eu fiz, não é possível que o Senhor está fazendo isso. Aí eu, como é que eu vou pregar aqui se eu não tenho nem panfleto? A gente começa a criar coisa, né? Eu não tenho panfleto. Mas, Senhor, é bom pregar quando o carro está em movimento. Porque a gente prega e sai. Porque se a pregação não for boa, pelo menos eu não vou ver a cara das pessoas de frustração, né? Imagina eu pregar aqui nesse ônibus quebrado, o pessoal com calor, passando assim. E eu, então, Jesus te ama e tal. Ah, moço, o carro está quebrado, vai para lá. E eu comecei a bolar isso. E eu não vou fazer isso, eu não fiz. Eu desci do ônibus. Com vergonha. Eu fiquei lá e eu disse, isso não vai funcionar. Funciona. E aí não funcionou. Eu desci do ônibus e fui a pé. Mas eu não tive coragem. E eu falei pra ela, né? Um dia eu ainda vou fazer. Eu tava com muita vontade e tal. Mas assim, foi um erro meu, beleza. Mas quando eu vou para algum... Mas aí, quando eu entro em ônibus, eu intercedo pelas pessoas também. Pelo menos isso. Deus me trouxe o fio. Mas assim, eu pegava, o que é que eu fazia? Eu estava no ônibus e eu orava pelas pessoas. Intercedia pelas pessoas. Eu andando de moto no meio no meio da faixa, eu ficava impondo as mãos sobre as pessoas. Eu fazia isso mesmo. Impondo as mãos, Senhor, abençoa. Eu não tinha coragem de parar a moto e orar. Mas eu fazia aquilo que eu conseguia fazer. Mas eu tinha muita vontade de fazer isso. Uma certa vez, você vê como é incrível, né? Porque às vezes, ao mesmo tempo que a gente pode fazer coisas com muita fé, às vezes a gente tem pouca fé. Lá no meu antigo trabalho, a gente tinha célula e orava pelas pessoas, impondo as mãos. Tem uma menina que ela foi lá para a célula e tal, recebeu, eu orei por ela, etc. Mas teve um dia que ela passou mal e estava no chão, deitada, e quase em convulsão. E quando eu olhei, eu senti, eu tenho que orar por ela. Mas tu orou?
Eu preciso orar. E todo mundo chegou, abraçou, pegou, levantou e tal. Ficou segurando e tal, dando água. E eu preciso orar, preciso orar, preciso orar, preciso orar. Eu disse, não é não, isso é da minha cabeça, eu vou sair. Aí saí. Orei no coração, mas era... Então assim, eu enfrento lutas até hoje de dificuldades que eu quero fazer coisas, mas eu acho que as pessoas não vão interpretar bem. Eu sei que um dia o Senhor vai me dar essa coragem de fazer isso, mas é porque é isso. Às vezes a gente está em momentos de muita fé que a gente pode fazer muitas coisas, mas às vezes a gente está com uma fé mais ou menos, e isso é normal. Gosto de falar isso quando eu estou ministrando a palavra, para que as pessoas entendam que quem está aqui não é um super-herói, não é aquele que não tem dúvidas e falha, não é aquele que passa por momentos de dificuldade, é aquele que é normal e igual a todo mundo. É um ser humaninho igual a você. E você um dia pode estar aqui pregando também. E assim, o que é diferente aqui é a palavra. A palavra que é o grande caminho. Se qualquer pessoa vier aqui e ler a palavra, e o Espírito Santo quiser fazer um mover extraordinário e converter milhares de vidas, ele vai fazer, independente do seu curso de teologia, do seu tempo de crente, etc. Porque não depende de nós. Nós temos que estar disponíveis. Então quer dizer que eu não vou ler a palavra? Não quer dizer que eu não vou buscar conhecimento? Não. Se você ama a palavra, você tem que aprender e buscar conhecimento. Mas independente do meu conhecimento, não vai ser nada se eu não tiver uma humildade, a ponto de, à medida que eu cresço em conhecimento, eu diminuo, aumenta a minha humildade, eu diminuo como pessoa, e eu entendo que, independente do quanto eu saiba, nada vai acontecer se o Espírito Santo não se mover. Eu vejo gente que faz muitas coisas assim que eu queria fazer, mas eu não consigo. Eu prego do jeito que eu prego. Eu acho muito bonito pessoas pregarem de várias outras formas, mas eu não consigo. Eu queria pular, queria rodar. Eu sei que a culpa um pouco da minha... Eu sei que a culpa um pouco de eu não ser tão pentecostal é da culpa da minha esposa. Mas eu vou explicar o porquê. Nós éramos da Assembleia. E a Assembleia tem tudo isso. Eu era novo convertido, eu conheci ela e tal. E aí, na Assembleia, teve um dia que o pastor falou: bora marchar, bora marchar, bora marchar. Aí eu doidinho pra marchar. Só que ela é assim, essa classe. Ela recebe a palavra, depois ela tá aqui, na classe dela aqui, ao máximo ela chora. Aí chega em casa, ela conta: foi bênção, foi isso, foi aquilo outro. E, nossa, você estava aí naquele culto? Porque nem parece. Mas ela recebe. E eu já sou mais um pouquinho do reteté, um pouquinho. Aí nesse dia ela estava do meu lado assim, aí eu doido para marchar, né? Bora marchar, aquele marchar. E ela estava aqui, aí eu disse: e agora? Mas se eu marchar, conhecendo ela, se eu marchar, ela vai dizer: não gosto de homem que marcha. Não sei, né? Não sei, ela já não marchava, né? Ela não marchava. Aí eu fiz: e agora? Aí eu disse: eu quero marchar, Senhor. Mas eu não quero perder a varoa. O que é que eu faço? Aí, enfim. Aí o que é que eu fiz? O pastor falou marchar, eu olhando para ela aqui, só aqui, o pezinho só na maciota. Juro a você, só na maciota aqui, ó, marchando. Senti um pouquinho de poder, mas não foi suficiente para me fazer marchar hoje. Mas assim, aí me tornei um pouco mais reservado. Mas se não, eu acho que foi Deus, o Espírito Santo usando ela. Porque Deus sabe como eu sou, senão eu ia ser o cara que ia estar só rodando. Então vamos destravar, né? mas eu tinha isso. Então é o seguinte, Efésios 6,13 fala: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Quando a gente constrói, quando a gente se veste dessa armadura, que você volta em Efésios, você vai ver o que cada parte significa. Nós estamos revestidos. Então, para que existe? Aí a gente fala: mas o crente não é para sofrer, né? O filho de Deus vai sofrer, então não precisa de armadura, né? Vamos cortar essa passagem, né? Vamos cortar esse livro, cortar essa folha.
né? Porque se eu vestir uma armadura, vamos para uma guerra, aí eu vou vestir a armadura para nada, assim, tipo, não estou em guerra, vou só vestir uma armadura e porque eu acho bonito. E a armadura é pesada, é difícil. A armadura da fé, ela é pesada, ela é difícil. Às vezes ela não está cabendo muito na gente, a gente precisa emagrecer um pouquinho para colocar. Por quê? Porque o dia mal vai vir. E quando o dia mal vir, a gente vê com nossas armaduras, nós iremos suportar o dia mal. Uma coisa que nos faz cair no mais profundo e sentir o baque mesmo, é que nós não estamos preparados para o dia mal. Nós focamos em palavras meramente positivas, que são muitas vezes verdades. Mas vamos a uma reflexão. Será que a nossa vida, nós só iremos vencer durante toda a nossa vida? Muitas vezes portas se fecham e é livramento, né? Muitas vezes a gente tem uma porta se fecha. Meu Deus, por que a porta se fechou? Mas é um livramento. E nós, como nos rotulamos, né, como pregadores da palavra, erramos quando anunciamos a paz, quando estamos em guerra. Guerra contra o pecado, contra a idolatria e todos os principados e potestades. Quem pensa que nós estamos em paz? Jeremias 8:11 fala: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Em outra versão fala: eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Quem é que acha que nós estamos em momentos de paz? Pelo amor de Deus, gente. Então, aquele pregador, aquela pessoa que fica só alisando você, dizendo, vai dar tudo certo, é isso, aquilo, outro, você nasceu para vencer, e sabor de mel a vida inteira. Esse cara está pregando parte, não a palavra por completo, porque Deus abençoa, enfim, a gente sabe disso. Mas nós não estamos no momento de paz, tranquilidade, nós estamos no momento de guerra. Estamos em luta contra a idolatria dentro das igrejas evangélicas. O que é que a gente vê nas redes sociais aí? Nós estamos em luta, porque existe a idolatria de muitas outras coisas. Gente que vai no monte com bis, consagra o bis no monte, desce e vende o bis. Isso é idolatria, irmão. Então, assim, nós precisamos nos entender que nós não estamos em momento de paz. Nós estamos em momento de guerra contra o mundo. Nós precisamos nos unir como cristãos, irmãos, e vivermos estarmos prontos para essa guerra. Nossos filhos estão recebendo diversos tipos de ataques nas escolas e de ideologias e outras coisas. E quando chega na nossa casa, ele não ouve os seus pais orando, o seu pai lendo a palavra. A Luísa hoje, eu trouxe ela estava falando sobre, me perguntando, que ela às vezes me pergunta sobre, passou por uma igreja católica e perguntou, pai, olha uma igreja. Aí eu expliquei a ela, é uma igreja, mas é uma igreja católica. Mas por quê? Aí eu expliquei. Não vou dar os detalhes porque está gravando, mas eu falei a diferença, né? Não foi nada demais, falei a diferença. Depois eu corto, que sou eu que gravo. Então, é o seguinte. Então, nós estamos preparados para algum tipo de conversa mais séria com nossos filhos? Uma vez eu vi o pastor Lucinho falando que um pai tinha um filho de 8 anos, acho que é 6 anos, e aí o pai falou, Lucinho, qual é o momento ideal para falar sobre sexualidade, sobre essas coisas? Ele falou, quantos anos tem seu filho? Aí foi 8. Ele falou, irmão, tá atrasado. Disse, como assim? Meu irmão, se você for falar com seu filho sobre isso agora, ele vai dar aula para você. É difícil, mas é verdade, gente. Passa um tempo com uma professora de uma escola e pergunta a ela o que é que ela ouve e o que é que ela vê. E aí você vê o seu filho de 4, 5 anos, bichinho, não vê nada. Esse telefone na mão, parece tanta coisa. Entendeu? Então, gente, a gente precisa entender, nós estamos em uma guerra. Se nós não somos sal e luz na nossa casa, a gente não
consegue pregar o evangelho nem para nossa casa. Então, se não conseguir pregar o evangelho para nossa casa, a gente não vai conseguir ninguém fora. Se a gente não consegue ser luz e exemplo na nossa casa, ninguém vai crer na gente. E quando a gente vai pregando, a sua esposa vai falar: coitada. E a pessoa não vai ver a verdade. Se você não consegue converter a sua esposa e convencer ela que você é um homem de Deus, ou seu esposo que você é uma mulher de Deus, se a sua esposa olha para você, ela está com uma dor de cabeça, e ela não tá só você em casa, ela fala: nossa, quando chegar na igreja amanhã, eu vou pedir para o pastor orar. Então, irmão, ela não vê que você é um homem de Deus, né? Se a sua esposa não pede oração por você, ou seu marido, é porque ele não está vendo você como um homem de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E eu quero ler agora, para finalizar, 1 Coríntios 15, 58. Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Tudo que eu falei se resume à constância. Sejamos constantes, irmãos. Sejamos constantes em todo o tempo. Não podemos parar de orar, não podemos parar de pregar o evangelho, não podemos parar de crer. Existe uma passagem, acho que é Tiago, que fala o seguinte: que os ricos temam diante do Senhor. Quanto mais riqueza, quanto melhor está a sua vida, mais temor você vai ter que ter. Porque diz: eu estou sendo abençoado, Senhor, mas tem misericórdia do meu coração, para que eu mantenha um coração reto e humilde. Que eu não olhe as pessoas como inferiores, porque elas têm menos que eu. O pastor falou uma palavra assim que eu achei muito interessante. Porque numa igreja, o seu patrão não é mais seu patrão. Na igreja ele é seu irmão. No seu trabalho, ele vai mandar em você. Na igreja ele vai servir você. Porque nós somos irmãos. Então, permanecemos constante é o segredo do cristão. Constância. Constância em Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado por esse momento de comunhão, esse momento, Pai, de adoração, esse momento de o que o Senhor colocou em nossos corações, Pai. Nos dá sede e fome pelo Senhor, Pai. Sede pela Tua palavra e fome pela Tua presença. Senhor Deus, nos dá um coração constante e reto diante do Senhor, Pai. Que possamos viver, Deus, dias maravilhosos na Tua presença. Dias de bonança e dia de felicidade. E que possamos, na nossa momento feliz, podemos ajudar aqueles que estão em momentos difíceis. Que no nosso momento, Deus, de êxtase no Senhor, nós possamos levantar aqueles irmãos que caíram na fé, aqueles irmãos que estão fracos, sem força. Que com a nossa fé possamos levantá-los, para que amanhã, Deus, se nós viemos a falhar, esses irmãos possam nos ajudar a levantar, Senhor. Nos dá um coração de unidade, Senhor Deus, na Tua igreja, Pai. Um consolando ao outro, um ajudando ao outro, um amando ao outro, Pai. Independente de quem esteja, Senhor, pregando, independente de quem esteja lá no estacionamento, nas mídias ou em qualquer outro lugar, Pai. Que possamos nos entregar com zelo e amor diante do Senhor, Pai. Que possamos entender, Senhor, a responsabilidade de sermos voluntários na Tua casa. A responsabilidade, Senhor Deus, de estarmos servindo ao Senhor, Pai. Porque como a Tua presença manifesta nesse lugar, Pai, nós venhamos a nos humilhar cada vez mais, Pai. Que a Tua presença nos constranja e que nós possamos ir na nossa casa com essa presença, com essa palavra, para que seja usada onde nós formos, Pai. Que não acabe aqui, Senhor Deus, mas que o Senhor possa frutificar cada vez mais. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos e Te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém.